Fala comigo, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Contra-Ataque. Para você que não me conhece, muito prazer. Meu nome é Lucas e é muito legal ter você aqui comigo em mais um vídeo, beleza? Hoje a gente vai trocar ideia aí sobre as semifinais do Paulista, que já acontece amanhã, né? Nesse domingo. E temos um clássico e temos um jogo que, na teoria, é bem óbvio, beleza? Então, enquanto roda a vinheta, deixa seu like, compartilha e se inscreve aqui no canal também. Roda! Bom, galera, acho que todo mundo já sabe aí quais são os dois jogos aí remanescentes, né, do Campeonato Paulista. É Corinthians e Palmeiras, um clássico aí, o maior clássico da cidade de São Paulo, na minha opinião. E São Paulo e Mirassol faz a outra semifinal. Vamos começar a comentar aí sobre São Paulo e Mirassol. São Paulo que passou nessa sexta-feira aí pela Ferroviária, né, jogando bem, 4-2 sem susto. A Ferroviária, quando esboçou uma reação, o São Paulo já travou, já fez o terceiro gol ali no começo do segundo tempo e meio que liquidou a parada. Para esse jogo, o Mirassol deu trabalho para o São Paulo nas últimas rodadas aí da fase classificatória do campeonato, mas o São Paulo que estava com um time alternativo. Sobre esse jogo, não vejo o São Paulo passando grandes dificuldades também, apesar do Mirassol ser um bom time. Tem um time que é determinado e sabe o que quer também, e com certeza está motivado para chegar nessa final, né? Mas o São Paulo tem jogado um bom futebol, principalmente quando tem seu time principal. O Crespo montou um bom time ali com três zagueiros e tal. Miranda agora tomando conta daquele miolo de zaga. É, então acredito que o São Paulo deva passar tranquilo aí. Não vou arriscar um placar, mas também nessa altura do campeonato, qualquer vitória é vitória. O que importa é se classificar, que seja nos pênaltis, né? Então, São Paulo amplamente favorito aí contra o Mirassol. O jogo que acontece nesse domingo, amanhã no caso, às 8h30 da noite, também no Morumbi, certo? O São Paulo acho que é o único time que, mesmo se classificar, mesmo que seja nos pênaltis, decide o campeonato em casa. Caso seja o Mirassol que passe, o Palmeiras decide na Aliança e o Corinthians decide também na Arena Corinthians, né? Na Neoquímica Arena, o nome do novo estádio do Corinthians aí. Beleza? Então, São Paulo, para mim, amplamente favorito, deve estar na final. Inclusive, tem jornalistas que já colocam o São Paulo como campeão. Acho que tem que baixar um pouco a bola, porque se passar em um clássico, seja Palmeiras ou seja Corinthians, é jogo pesado, é jogo duro e talvez o São Paulo, assim como eu elogiei no meio da semana o São Paulo, junto com o Bragantino, que saiu ontem, a gente já vai falar um pouco sobre o Palmeiras, é um time que está determinado e está disposto e talvez esteja mais pronto para ganhar esse Campeonato Paulista. Não porque é um time que ama o Campeonato Paulista, mas porque é um time que precisa sair da fila e para sair da fila precisa ganhar qualquer título. Então, se o São Paulo se classificar, eu acho que vai se classificar para essa final. Eles vão vir mordido, pelo menos devem vir, deveria vir, na verdade, né? Mordido para ganhar o campeonato, porque o torcedor quer comemorar qualquer coisa. Afinal, já são 8, 9 anos sem ganhar nenhum título sequer. Então, São Paulo, o torcedor São Paulino, espera muito esse título paulista aí, beleza? E agora vamos pro outro jogo. Antes, deixa eu falar um pouco da classificação do Palmeiras ontem contra o Bragantino. Eu coloquei o Bragantino aqui junto com o São Paulo, né? Na disputa do Campeonato Paulista, talvez os dois times que mais se mostraram pronto para esse campeonato, e até como palmeirense que sou também, coloquei o Red Bull Bragantino um nível acima do Palmeiras dentro do Campeonato Paulista, mas não foi isso que aconteceu ontem. O Palmeiras não, praticamente não sofreu contra o Bragantino, foi um time bem consistente, mesmo jogando com a maior parte. Jogou com três titulares, depois entrou Rony, Luiz Adriano e Marcos Rocha, né? E o Palmeiras não praticamente não sofreu o jogo todo. Primeiro tempo teve uma bola só do Claudinho, que inclusive ele ia fazer um golaço, né, na cobrança de escanteio, se eu não me engano, do Arthur. E foi só. O Bragantino foi um time que não assustou muito o Palmeiras e o segundo tempo foi literalmente todo do Palmeiras. Não à toa foi 1-0, mas poderia ter sido 2, 3, se tivesse aproveitado algumas outras oportunidades também que teve. Mas Palmeiras classificado, acho que incontestável, foi melhor durante o jogo. E agora tem um clássico que, repito, o maior clássico da cidade de São Paulo, na minha opinião. Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, na verdade, vai ser o jogo lá no Itaquerão. E o Palmeiras tem um histórico de 2015, onde eliminou o Corinthians
dentro do seu próprio estádio naquela oportunidade, com o Fernando Praz pegando os dois pênaltis lá. Foi uma coisa de louco. O Corinthians precisava de um gol para se classificar e o Fernando Praz acabou crescendo nesse momento. Por outro lado, também tem um Corinthians que foi campeão recentemente dentro do Allianz Parque, né, do estádio do Palmeiras, e em 2018. Então, são duas coisas que talvez pesem para os dois lados. Mas o mais. E o Palmeiras foi campeão em cima do Corinthians também no ano passado, no Campeonato Paulista do ano passado. Então, tipo, são muitas coisas que envolvem o entorno desse jogo. Pelo lado do Corinthians, o vexame que passou no meio da semana contra o Penharol foi um time totalmente apático, um time que basicamente foi lá, por mais que tenha ido com o seu time reserva, né? Não poderia ter sido tão apático como foi naquela oportunidade. E hoje a gente já vê um Mancini que volta a ser pressionado. Muitos falam que, caso de não classificação do Corinthians amanhã, no domingo, o Mancini deva ser demitido, tal, os grandes jornalistas aí falam. Então, eu acho desnecessária essa pressão em cima do Mancini. Não porque ele não tenha que rever alguns conceitos dele. Por exemplo, falar que quando o time não perde, se aprendeu, na verdade não perdeu. Não, pelo amor de Deus. Tem coisas que realmente ele tem que mudar no conceito dele. Mas também o que a torcida do Corinthians precisa entender, o que até a diretoria do Corinthians precisa entender, é que o time do Corinthians é totalmente muito limitado, é muito fraco, mas quando se trata de clássico, né, como vai ser o jogo entre Corinthians e Palmeiras, os desiguais se igualam. Então, por mais que tenha uma qualidade técnica um pouco contestável, nesses momentos, times que são inferiores costumam crescer. E o Corinthians é desses times, né? A gente tem que voltar no passado recente também e ver que até quando o Palmeiras foi muito, mas muito favorito, o Corinthians foi e ganhou do Palmeiras. E pro Palmeiras tem um ligeiro favoritismo, concordo com isso, pelo time que tem, pelo elenco que tem, pelo momento também que tá, classificado já em primeiro no seu grupo na Libertadores. Hoje, por enquanto, a melhor campanha da fase de grupos. Agora pode dar um pouco mais de atenção e deve dar um pouco mais de atenção para o Campeonato Paulista. E não é só porque é a semifinal, né? Porque contra o Corinthians, e a mesma coisa, o Corinthians contra o Palmeiras é um campeonato totalmente à parte. O último jogo entre Palmeiras e Corinthians 2-2 Itaquera, mesmo estádio do jogo de amanhã. E o último jogo no Allianz Parque, o Palmeiras ganhou de 4-0. Então são muitas coisas que complementam esse clássico que deve pegar fogo amanhã. Apesar de eu ver um Palmeiras um pouco favorito, eu vou torcer pelo Palmeiras, até porque é meu time, né? Não tem como não torcer. E espero que, independente do resultado, as torcidas por aí saibam se comportar, porque o futebol, a arte do futebol é essa. E infelizmente não tem torcida no estádio, né? Pra gente admirar e colocar um pouco mais de pimenta nesse clássico aí. Com certeza vai pegar fogo. Não vou arriscar placar para os jogos, mas vou arriscar quem serão os finalistas. O São Paulo deve estar na final, a não ser que aconteça realmente uma catástrofe no Morumbi. Tudo bem que é um jogo só, o Mirassol é um bom time, ele tem que respeitar e vai respeitar, mas o São Paulo tem feito jus à campanha que tem até aqui no Campeonato Paulista, então o São Paulo deve se classificar. E na minha opinião, não só por ser uma torcida minha, mas pelo momento em que os dois times vivem, eu acredito que o Palmeiras se classifique também contra o Corinthians para essa final. Então eu acredito que tenha choque rei aí na final do Campeonato Paulista de 2021. E aí os dois times vão medir força, né? Porque são os dois times que estão bem, começaram bem a temporada. Na verdade, o São Paulo também está bem na Libertadores, apesar de ter empatado com o Rentistas, foi um bom resultado, por estar time reserva, fora de casa e tudo mais. Então, vamos ver como vai ser. A gente volta aí na segunda-feira para trocar essa ideia sobre os dois finalistas do Campeonato Paulista aí e que nos dois jogos vençam melhor. Se passar o Mirassol também, que seja por merecimento. Se passar o Corinthians também, que também seja por merecimento. E o futebol é isso. A gente tem mais uma oportunidade aí de visualizar a arte que o futebol traz para nós, beleza? Palmeiras e Corinthians amanhã às 4 horas da tarde, tá? Jogo da Globo, Premiere, Sport TV. E o jogo do São Paulo na TV fechada às 8h30 da noite. Beleza? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Quem passa, Palmeiras ou Corinthians?
ou Mirassol ou São Paulo. Quem faz a final do Campeonato Paulista. E é isso. Tamo junto. É nóis. Que vença o melhor. Partiu!